Olá, a gente está aqui novamente entrevistando mais um candidato do PCO nessas eleições, companheiro Emanuel Lobo, candidato a prefeito de Paranaguá. Ele vai falar um pouco aqui para a gente como é que está a situação da candidatura, o programa do PCO, como é que está lá em Paranaguá, no Paraná. Boa noite, Emanuel, valeu aqui pela entrevista. Boa noite, companheiro Vasco. Boa noite a todos os companheiros que nos acompanham aí e vão nos acompanhar. Espero contribuir aí para o fortalecimento dos nossos companheiros candidatos e daqueles que estão aí nessa campanha que é a mais importante de todos os partidos do país, né? Isso aí. Ô, Emanuel, como é que está a situação da população em Paranaguá no meio dessa pandemia de coronavírus, desemprego, crise econômica? Bom, para o pessoal que não conhece, né? Paranaguá é uma cidade de 155 mil habitantes. É a cidade mais antiga do Paraná. Ela fica a 80 quilômetros de Curitiba, aproximadamente. E Paranaguá tem o Porto de Paranaguá, é uma empresa pública, né, por onde escoa toda a produção aí do nosso estado, do Paraná, que é um estado que nos últimos anos ganhou uma relevância e passou o Rio Grande do Sul no PIB, né, se tornando aí o quarto maior arrecadador, o quinto maior arrecadador da União. E nesse sentido é uma cidade bastante importante porque é uma cidade que foi construída pela classe operária. Então, eu, por exemplo, sou filho de portuário, sou neto de portuário, né? Então, a cidade ela gira em torno do porto, né? E teve aí vários acontecimentos, né, históricos. Por exemplo, a campanha do Petróleo é Nosso, que foram muito relevantes aqui. Paranaguá teve já vice-prefeito do antigo Partido Comunista, né, do PCB, lá nos anos 50, 60. Então, Paranaguá teve biblioteca comunista, enfim, tem uma cidade bastante rica, culturalmente, na questão da cultura caiçara, né? Nós somos aqui bastante misturados. Paranaguá teve muita questão da escravidão, do negro e do índio, né? Tem o Museu Jesuíta em Paranaguá. O caiçara, inclusive, ele é um termo para falar sobre a mistura dessas três etnias, né? Do português, do índio e do negro. Então, é uma cidade bastante rica e é a cidade que eu nasci, a cidade que eu me criei. E foi onde eu comecei a militância, né? Lá em 2016, 2017, na AJR, na Aliança da Juventude Revolucionária, na época que eu era do movimento estudantil aqui. E a situação da população, se for classe trabalhadora, os portuários, né? Como é que está a situação da classe operária no meio de uma crise como essa que a gente está vivendo aí em Paranaguá? Exatamente. Paranaguá, por ter o porto, que nem eu falei, né? A situação da pandemia, a cidade não parou em nenhum momento por causa da própria movimentação aí dos caminhoneiros, né? Dos portuários, estivadores e tal. Então, é uma cidade bastante afetada pela pandemia, né? Proporcionalmente, Paranaguá já foi uma das cidades mais perigosas aqui, né? A regional de saúde do litoral, né? Para o pessoal entender, né? O litoral paranaense tem 7 cidades, sendo Paranaguá a maior, então Paranaguá tem a regional de saúde, a primeira regional de saúde do estado. E essa regional foi por bastante tempo a regional mais perigosa aí no número de contágio de coronavírus. Uma vez que essa movimentação, essa grande movimentação de mercadorias e de pessoas no porto, ela traz um ambiente favorável para o contágio, né? Sobre a questão dos trabalhadores, Paranaguá é uma cidade bastante contraditória, porque ao mesmo tempo que por aqui escoa, né, toda a produção do estado, inclusive de estados vizinhos, aí, né, Mato Grosso e tal, e até de outros países como o Paraguai, a riqueza que passa por aqui não fica aqui. Então, por exemplo, quando eu era pequeno, eu lembro que eu sempre ia no porto com o meu pai, né? Eu achava muito legal ver as máquinas, os guindastes e tal, os caminhões, os containers, né? Aqueles navios gigantescos. E você tinha um cheiro muito ruim, que era o cheiro do farelo da soja, né? Que cai aí. Você tem dalas, né? Que são esteiras que escoam, né, a produção aí para dentro dos navios.
e você tem muito desperdício aí dessas matérias-primas que caem aí pelas vias próximas ao porto e alimentam pombos, ratos, inclusive tem ratazanas bem grandes e tal. Isso daí gera todo um passivo aí ambiental e social para a população, né, que tem que conviver aí com o lado ruim, digamos assim, do porto, e tem que conviver com o fato de que essa riqueza que passa por aqui não fica na cidade, né? Então, é uma cidade que mostra bastante a contradição do capitalismo, né? Os trabalhadores movimentam toda a riqueza aqui do Paraná, né? E para a nossa cidade sobra, né, a exploração e as doenças, né? Paranaguá é uma cidade que tem um índice bem alto de doença respiratória, né? E uma série de outras questões. Então, a situação da classe operária e dos trabalhadores em geral em Paranaguá é bem a expressão da classe operária no Brasil, né? É quem sustenta a riqueza do Estado, do país, e é aquela que é expulsa dessa riqueza. No Porto de Paranaguá tem chegado, desde o ano passado, retrasado, alguns materiais bélicos vindos dos Estados Unidos, né, como tanques de guerra, mesmo que os últimos tanques que chegaram não sejam tanques assim de última geração, sejam na verdade praticamente sucatas que o Trump enviou aí pro Bolsonaro, né? Tem um certo perigo, né? Essa questão do Brasil alinhado aos Estados Unidos, principalmente com relação à Venezuela, né? O Brasil acabou de fazer os maiores exercícios militares do Exército na história na Amazônia, né? Está fazendo. E aí os tanques chegando. O PCO também tem, como uma de suas políticas, essas denúncias aí do envolvimento do Brasil em possível guerra com a Venezuela, né? E também a própria questão da presença norte-americana na América do Sul e dentro do próprio Brasil, né? Exatamente. Inclusive, a categoria dos portuários, né? Sempre que eu tenho familiares que trabalham no porto, então sempre que acontece alguma coisa assim, o pessoal já me manda foto, me manda vídeo e tal, já fala, olha aqui, ó, cuidado com o golpe militar, né? E os militares, inclusive oficiais, né, como outros militares, geralmente ligados à área da logística e suprimentos das Forças Armadas, eles constantemente fazem treinamentos no porto. Não só no Porto de Paranaguá, mas é uma política em geral das Forças Armadas, mas eu vi desde pequeno muitas vezes isso acontecer, né? Porque, obviamente que no capitalismo, a questão essencial é a produção e circulação de mercadorias. E para o pessoal que não sabe, né, 95% das mercadorias no mundo inteiro são transportadas pelo modal marítimo. Ou seja, tudo que a gente usa, e boa parte do que a gente usa de componente eletrônico ou mesmo tecido, né, passou por algum porto. Né? Inclusive, o próprio tráfico de drogas, ele é bastante conhecido ele passar pelo porto. Né? Então, nesse sentido, o porto ele é essencial na utilização de uma questão, por exemplo, que nem uma guerra contra a Venezuela, ou mesmo para a repressão no país, né? Então, nesse sentido, enfim, tudo que acontece no porto é do interesse aí das Forças Armadas, né? Do interesse da burguesia, e nesse caso aqui, muito atentamente do governo Bolsonaro, né? Que não é à toa, inclusive, que o vice do Bolsonaro tenha sido escolhido um general, né? Volte e meia aparece generais aqui, não de 4 estrelas, mas generais, dando treinamentos aqui, assistindo palestras, vindo treinar o pessoal, porque caso aconteça qualquer tipo de situação no país, por exemplo, um golpe de Estado, um golpe militar, obviamente que a questão da movimentação de mercadorias, né, ou seja, o modal marítimo aí e a importância estratégica dos portos seria essencial para qualquer tipo de controle social, né? Até porque a categoria dos portuários ela é uma categoria muito poderosa, inclusive muito controlada aí pela burguesia, né? Eu vejo aqui, por exemplo, o que eu conheço dos sindicatos é que os patrões, né, eles têm um afinco muito grande. Os armadores, que são os donos de navio, eles interferem em campanhas sindicais aqui das categorias. Inclusive, nesse momento aqui, está rolando na cidade a campanha no sindicato da Estiva, que é a maior
categoria aqui da Orla Marítima, né? Tem mais de 1.000 trabalhadores. Então, obviamente que o controle aí da classe operária nos portos, né? Os portuários, eles são um setor da classe operária muito importante, muito relevante, e que, obviamente que seja para bom, seja para mal, né? Que nem eu dei esse exemplo do golpe de Estado, ou o companheiro Vasco colocou essa questão da Venezuela, obviamente que passaria pelos portos, né? Inclusive aqui pelo Porto de Paranaguá. Oi, Manuel, você é professor, né? Você é filiado aí à APP, Sindicato, Associação dos Professores do Paraná. Queria que você falasse um pouco sobre como que está a situação dos professores da rede pública e privada também, aí no Paraná e em Paranaguá também, e qual que tem sido a atuação aí da APP. Então, a APP Sindicato, ela é o maior sindicato do Paraná. Ela reúne, né, não só os professores do ensino médio técnico, né, fundamental, médio técnico, mas também os funcionários de escola, né? Então, as merendeiras, secretários, né, bibliotecários. Então, é uma categoria muito grande, né, para os companheiros terem ideia. Ela tem mais de 77 mil sindicalizados, né? É o maior sindicato do Paraná em número da categoria na base e em número de sindicalizados. Então, ela, obviamente que tudo que acontece no Paraná, em geral, inclusive as notícias e tal, das greves e tal, da luta política no Paraná, sempre tem envolvido o nome da PP Sindicato, porque não tem, né, uma grande luta contra os governos aí de plantão, que nem hoje em dia o Ratinho Júnior e alguns anos atrás o Beto Richa, do PSDB, que não passe pela organização dos professores e funcionários de escola, né, que são aí a maior categoria que arrasta, né, o funcionalismo paranaense. Ele tem mais de 300 mil trabalhadores e a maior parte deles é da área da educação, né? Então, todas as greves de funcionalismo ele tem a ver com a liderança ou não da APP Sindicato, né? Infelizmente, o sindicato que é dirigido aí pelo setor do Partido dos Trabalhadores, ele teve uma política totalmente equivocada aí quando começou a pandemia, né? A APP Sindicato, que é o sindicato filiado à CUT e à CNTF, ela acabou adotando a posição aí de fechar os sindicatos, né, e de abrir os sindicatos para o governo do estado, né, através da Secretaria de Saúde, combater, entre aspas, o coronavírus, né? Ou seja, uma coisa que a gente denunciou, que a gente criticou, né, inclusive em colunas minhas, em matérias do Diário da Causa Operária, em boletins sindicais explicando o tamanho equívoco que era essa política, né, que fica muito claro nesse momento em que a própria direção da PP Sindicato, na última assembleia, que foi realizada por videoconferência, ela aprovou a greve, né? Então você vê que ela teve que voltar atrás da posição dela, porque nesse momento aqui o Ratinho Júnior, da qual a direção do sindicato procurou um diálogo, ele quer matar todos os professores, né, incluindo esses próprios dirigentes sindicais que acreditaram no diálogo aí com o governo bolsonarista do Ratinho. Então, a categoria nesse momento ela está em estado de mobilização aí, inclusive hoje mesmo eu falei com alguns companheiros. Amanhã nós temos um ato aqui em Paranaguá de manhã, né, um ato fora Bolsonaro da campanha eleitoral, e convidando companheiros aí, você vê que a política eu mesmo fui convidado para um debate também, do Sindicato dos Professores, debates candidatos a prefeito, e você vê que a política, quando eu entreguei o adesivo e o cartaz, né, contra a volta às aulas, né, você vê que o pessoal assim está muito empolgado, né, porque o pessoal vê que é uma questão assim de vida ou morte, né, o pessoal já está sendo sacaneado pelo governo Ratinho Júnior, que fez os professores triplicarem de trabalho no EAD, né, e ficou enfiando um monte de relatório, fazendo inventou uma espécie de ponto eletrônico para perseguir os professores. Então, os professores estão de saco cheio aí do governo do Ratinho, e o Ratinho sinalizou a volta às aulas, né? A desculpa é que são só atividades extracurriculares, mas a sinalização é que seja agora dia 19, ou seja, na próxima segunda-feira. E se o governo manter isso daí, nós vamos para a greve, pelo fora Ratinho, Bolsonaro e todos os golpistas, né, que são verdadeiros genocidas, aí, querem matar todo o povo paranaense, de centenas de milhares de estudantes, pais e professores e funcionários de escola. Né?
A Prefeitura de Paranaguá segue a mesma política do governo Ratinho? Então, o prefeito de Paranaguá ele é do Podemos, né, que é o partido do Álvaro Dias. Ele é um filho de um ex-prefeito que era sindicalista portuário, mas ele é um elemento, assim, é um cara filho de operário, mas que é coxinha, um cara de extrema-direita, né? Ele não era o candidato na época do Beto Richa, mas ele era tipo assim, era como se fosse a disputa entre direita tradicional e extrema-direita, a última eleição em Paranaguá. A direita tradicional estava muito desmoralizada, né? Teve grandes greves aí contra o Beto Richa e tal, então o candidato do Beto Richa ele ficou desmoralizado e aí ganhou o segundo colocado, que era o candidato da extrema-direita, que é o Marcelo Roque. E ele é do Podemos, né? Ele está candidato à reeleição, e quem indicou o vice dele dessa vez foi o próprio Ratinho Júnior, né? O vice do Marcelo Roque é do PSD, o partido do Ratinho Júnior. O prefeito ele teve a política a mesma política do Bolsonaro e dos governadores, né? Ele acompanhou meio que aquela ideia dos governadores científicos. Então ele ensaiou aí um suposto isolamento social, né? Mas o porto continuou funcionando, né? Uma coisa que o pessoal denunciou aqui na cidade é que algumas agências de turismo ligadas a ele continuaram funcionando, né? Apesar de ele ter colocado uma lei para não funcionar o turismo. Então, teve uma série de questões aí que ele foi e voltou, né? Ele meio que acompanhou aí a política do Ratinho Júnior, né? Mas ele não investiu em nada na saúde, não contratou mais trabalhadores para as unidades de pronto atendimento, as UPAs, né? O que ele fez, na verdade, foi superfaturar um medicamento chamado Ivermectina, que é um vermífugo. O pessoal até fez meme dele, tá? Porque ele gastou mais de 8 milhões aí em comprar vermífugo para a população, né? Então, em vez de comprar testes para saber quem está doente ou não, né? Paranaguá chegou a ter 100% de lotação dos leitos de coronavírus, né? O Paranaguá tem um hospital regional do litoral, que é uma referência para todo o litoral, atende mais de 300 mil pessoas, e o prefeito não fez absolutamente nada, né? A política, inclusive a propaganda eleitoral dele, é uma propaganda que mostra assim, as obras que ele fez, que ele pintou escola, que ele reformou não sei o quê, que ele tampou buraco de rua, quer dizer, uma campanha super despolitizada, né, que procura, obviamente, esconder que ele é um filhote do Bolsonaro, né, e do Ratinho Júnior. O Emanuel, o PCO sempre disse que as eleições são um jogo de cartas marcadas. Por quê? Bom, porque eu, inclusive, dei entrevista na TV local essa semana, né, que se chama TVCI. Até convido os companheiros a darem uma olhada aí, porque a primeira pergunta foi o seguinte, Vasco. O que o candidato fará com a questão da cultura do artesanato em Paranaguá? Então, quer dizer, eu virei artista agora, eu virei um gestor da cultura, né? E depois, o que o candidato fará com a questão do lixo? Porque, quer dizer, no final das contas, as perguntas do debate público da imprensa oligárquica e burguesa sobre você ser candidato auxiliar administrativo aí da prefeitura, né? Não é um debate político. Então, as eleições, elas são um jogo de cartas marcadas por vários aspectos, né? Inclusive, eu convido os companheiros a verem um vídeo que tem na Causa Operária TV, que é um recorte de uma análise política que o companheiro Rui fez alguns anos atrás, que Não há eleições no Brasil. E também tem várias matérias que estão saindo no jornal Causa Operária e no Diário da Causa Operária, que explicam, né, os vários aspectos de por que as eleições são uma farsa completa. Em primeiro lugar, porque as eleições elas não são verdadeiramente um debate político. Então, as eleições atuais, elas têm 45 dias. 45 dias não dá, por exemplo, para eu visitar todos os bairros de Paranaguá. Para o pessoal ter uma ideia, Curitiba tem 75 bairros. 45 dias não dá para visitar todos os bairros de Curitiba também. Então, o que acontece é que a campanha, ela não em tese, a campanha política seria assim, a população conhecer os candidatos, os partidos, o seu programa político e escolherem o melhor programa político. Assim, essa as melhores propostas. Essa é a ladainha que a gente escuta aí desde sempre. Só que como que a população vai escolher um programa político que ela não vê em lugar nenhum? Né? Por exemplo, no nosso caso, o Partido da Causa Operária foi excluído aí de forma totalmente ditatorial da campanha na rádio e na TV. Na última eleição a gente tinha 5 segundos para governador, agora nós temos 0 segundos agora. Então, a população não vai nem conhecer quem são os candidatos, né? Inclusive,
é engraçado porque Paranaguá é uma cidade relativamente pequena, então tem muito aquela questão do pessoal se conhecer bastante entre si, conhecer a família de um, a família de outro. Então é engraçado porque, assim, faz 15 dias já que nós estamos na campanha, e inclusive todo dia eu recebo alguma mensagem, alguma ligação de algum companheiro, algum colega, algum amigo de infância que eu tenho aqui na cidade, e que me liga, fala comigo falando assim, pô, cara, você é candidato? Eu nem sabia. Eu vi no teu Facebook aqui, eu vi a matéria que você compartilhou do partido, mas você vê, pela rádio e pela TV local, em geral as pessoas não vão nem ficar sabendo quem são os candidatos. E você vê que na cidade pequena isso fica mais claro, porque os candidatos principais, eles têm programa de rádio, eles têm programa de TV, quer dizer, eles estão aparecendo lá 365 dias. Aí quando tem a eleição, é só mais um mês, 45 dias que eles aparecem, todo mundo já conhece eles. Então a eleição ela acaba sendo muito uma questão do marketing, assim, da campanha personalista. E procura esconder todo o debate político por trás. Qual que é o programa? Quem que defende os trabalhadores? Quem que é o partido que tem as reivindicações dos trabalhadores contra os patrões? Quem que são os candidatos dos patrões? Isso daí é totalmente ocultado do debate público, que é justamente para evitar que a população se organize, né, em partidos, por exemplo, como o PCO, que é o único partido que tem um programa de luta para os trabalhadores. Porque se a gente vê isso, Vasco, quando a gente conversa com o pessoal nas atividades de rua, como a gente faz aqui em Paranaguá, você vê que o pessoal é totalmente favorável à nossa política. Inclusive, você vê também que o pessoal vê assim, vocês falam a verdade, né? Você falou lá que a eleição é um jogo de cartas marcadas e tal, denunciou o regime eleitoral e tal. O pessoal sabe disso, a eleição nunca mudou nada. Os portuários aqui nunca resolveram sua vida com eleições. Os portuários, inclusive, elegeram um prefeito aqui já em Paranaguá. E não mudou nada, entendeu? Um prefeito do PT, inclusive, nos anos 90. Só que Paranaguá sofreu com o que o diabo amassou do governo Fernando Henrique Cardoso também. Quer dizer, não adiantou nada ter um prefeito do PT, mesmo ele sendo portuário. Então, os trabalhadores eles têm clareza disso daí, e quando a gente chega lá e pode oferecer para eles uma perspectiva de luta, a maior parte deles concorda, a esmagadora maioria. Né? Então, só que a burguesia não pode permitir que isso aconteça, senão ela perderia todas as eleições. Né? Então, as eleições são um jogo de cartas marcadas porque o voto em si ele foi uma conquista dos trabalhadores contra a burguesia, e a burguesia não pode deixar que os trabalhadores elejam seus representantes, porque finalmente ela sairia derrotada dessa disputa. Né? Ela precisa manipular, controlar totalmente o regime. Então, o jogo de cartas marcadas significa que as eleições são feitas, são moldadas para os candidatos da burguesia vencerem as eleições já desde o começo, né? Sem dar chance para que um candidato do PCO, um candidato da esquerda mais radical tenha chance de vencer, né? Exatamente. Inclusive, os comentários que aparecem, né, na imprensa capitalista sobre nós, né, sobre que somos candidatos do Partido da Causa Operária, ou seja, que não somos candidatos de nós mesmos, e temos um programa político a oferecer para os trabalhadores, né, diferente de todos os candidatos que estão lá falando que vão fazer, que vão acontecer, a gente fala, não, nós não viemos aqui para fazer nada, nós não temos poder para resolver nada. Nós viemos aqui chamar os companheiros a lutar pelas reivindicações que são nossas enquanto coletivo, enquanto classe social. Então a gente fala do Fora Bolsonaro, da candidatura do ex-presidente Lula, né, do governo dos trabalhadores. E isso é uma coisa que todo trabalhador concorda. O trabalhador sabe que sem organização coletiva ele não vai para lugar nenhum. Então, nesse sentido, a burguesia ela não pode dar espaço para isso, ela tem que depreciar. Se ela puder omitir, ela vai omitir, se ela não puder omitir, ela vai depreciar, que nem já apareceu aqui, que eu sou o candidato que tem... Na verdade, eu não sou candidato a prefeito, sou candidato a presidente. Porque eu falo do golpe de Estado, eu falo do Lula, eu falo do Bolsonaro. Quer dizer, nós que, na verdade, temos o único programa para todas as reivindicações dos trabalhadores, a gente não teria programa para Paranaguá. O nosso programa seria um programa para o Brasil. E qual que é esse programa, Emanuel? Bom, nós defendemos que nenhuma reivindicação em específico, né, por exemplo, o buraco da rua, na questão do saneamento básico na cidade, né? Paranaguá é uma cidade que tem máfia do saneamento e do transporte também, né? A empresa de ônibus é da família Gulim, que é uma máfia conhecida em todo o Brasil, e a empresa de saneamento é o Bradesco, o Banco Bradesco, que bateu o recorde de lucro,
na pandemia é um dos acionistas da empresa de saneamento. Então, você tem essas máfias e tal, e não tem como resolver esses problemas de forma específica, né? Por exemplo, como que nós vamos resolver o problema de Paranaguá sem resolver o problema do golpe de Estado no país? Por exemplo, morreram 89 pessoas de coronavírus em Paranaguá, 4.700 e tantas no Paraná. Se você somar os casos de síndrome respiratória aguda grave, já são mais de 10 mil pessoas. Então, como que nós vamos resolver combater o coronavírus isolado em Paranaguá, sendo que o Bolsonaro, sendo que o Ratinho Júnior, eles promovem uma política de assassinato dos trabalhadores? Como que nós vamos resolver o problema do saneamento em Paranaguá se os caras lá, o Tasso Gereissati, junto com o Ciro Gomes e com os golpistas, privatizaram a água? Quer dizer, as nossas reivindicações, o nosso programa para os trabalhadores em Paranaguá, como para os trabalhadores em todo o país, é que para a gente resolver os nossos problemas e as mazelas sociais que a gente tem que se deparar todo dia, a gente precisa se organizar coletivamente. Porque, por exemplo, a questão da cesta básica, o governo de Paranaguá não deu cesta básica para todos os trabalhadores. Então, o que os vereadores fizeram em relação a isso? Não fizeram nada. Pode ter um ou outro que criticou lá, mas não deu em nada. O que o Ministério Público fez? Não fez nada. Estava preocupado em combater a corrupção da esquerda. Que eles dizem a esquerda ser corrupta, sendo que a direita está assassinando os trabalhadores e o Ministério Público não vê nada. Então, as instituições, elas não têm como resolver esses problemas. Pelo contrário, elas estão aí para justamente impor esses problemas aos trabalhadores. O que a gente propõe no nosso programa é que tudo isso, né, seja o saneamento, seja o transporte, seja a segurança, seja a moradia, seja o emprego, seja o salário, ele só pode ser conquistado através da mobilização coletiva dos trabalhadores, da organização dos trabalhadores. Que é uma coisa muito clara, inclusive. Na greve geral, em 2017, Vasco, a gente parou o porto por 12 horas. A gente fez piquete, tacou fogo em pneu e tal. E eu lembro que na época o meu irmão trabalhava na estatística do porto, ele falou que os caras ficaram de cabelo em pé lá, porque os capitalistas perderam algo em torno aí de 53 milhões de dólares, alguma coisa assim, em 12 horas de porto parado. Então, você imagina, se isso acontecesse em todos os portos do Brasil, ou acontecesse como na greve dos caminhoneiros em 2018, que 43% da produção nacional foi parada. Se os petroleiros entrassem em greve, os professores, os metalúrgicos, a roda do capitalismo, ela para. E os capitalistas, eles veriam, na verdade, que eles não têm poder. Quem tem o poder sobre a produção é a classe operária, são os trabalhadores. Então, o nosso objetivo é permitir que os trabalhadores percebam isso através da sua própria experiência, ou seja, nós não vamos doutrinar ninguém, nós não vamos catequizar ninguém, não, o que nós somos são agitadores e propagandistas políticos para que os trabalhadores que sofrem como nós, eles vejam que a solução está na nossa organização coletiva. Né? Nesses exemplos, inclusive, que eu dei, né? Que é quando os trabalhadores medem força com a burguesia, e a greve é um exemplo disso, né? Que fica claro que, na verdade, quem tem o controle da produção, quem aspira a controlar a produção, são os trabalhadores. Então, o nosso programa, nós estamos aqui não para prometer milagre, né? Eu sou professor, então não estou aqui para ensinar nada para ninguém. Eu estou nas eleições como militante do Partido da Causa Operária, chamar os companheiros a ingressarem no Partido da Causa Operária, a formarem conselhos populares de saúde para lutar contra o genocídio na pandemia, formar comitês de luta contra o golpe, formar comitês do seu local de trabalho, na universidade, como na época eu mesmo, o comitê aqui em Paranaguá, que se chama Resistência Carijó contra o Golpe, ele foi formado em meados de 2016, 2017, quando eu era do movimento estudantil, né, e ele organizou aí, levou os paranaguaras para todas as atividades nacionais. Né? Então, esse é o caminho para resolver os problemas dos trabalhadores, e esse que é o programa que a gente propõe, que tem uma série de reivindicações, mas que o tema dele é a questão do golpe de Estado, né? O fora Bolsonaro e todos os golpistas, e Lula presidente por um governo dos trabalhadores. Ô, Emanuel, para a gente terminar, você falou aí da questão da organização do partido, convidar pessoas para participarem. Como é que alguém que está assistindo essa entrevista aqui, que gostou do que você falou, pode ingressar no PCO aí em Paranaguá, participar das atividades, ajudar na campanha? Então, inclusive, nós estamos nesse momento numa campanha de filiação, né? Então você vê que quando a gente faz a propaganda e tal, nos meios que a gente faz a propaganda, na televisão, na rádio, sei lá, ou na rua mesmo, a gente fala, vote e lute com o PCO.
né, que nós não queremos só que os trabalhadores votem na gente, nós queremos que os trabalhadores se organizem junto conosco em torno das nossas reivindicações. Né, para os companheiros conhecerem, ingressarem no partido, basta procurar a gente nas páginas. Existe a página do Partido da Causa Operária Litoral do Paraná, né, tem a página do Partido da Causa Operária do Paraná, tem a página do Comitê Resistência Carijó contra o Golpe, que não tem companheiro só do PCO ainda, mas tem companheiro de outras organizações também. Mas, inclusive, esse ato de manhã, 8 horas, que vai ser na Feira da Agricultura Familiar, ele está chamado pelo Comitê Resistência Carijó contra o Golpe. Nós vamos participar, você pode encontrar a gente lá também, inclusive, vai ser a partir das 8 horas da manhã, depois vai ter uma passeata, e procurar nos meios em geral do partido mesmo, né? No site nacional do partido, você pode entrar no pco.org.br/filiar para se filiar e militar conosco, né? Engrossar as nossas fileiras aí da revolução. E, enfim, procurar a gente na imprensa do partido, na Causa Operária TV, no Diário da Causa Operária, né, na causaoperária.org.br, na cotv.com.br, e conhecer o nosso trabalho, né? Inclusive o comitê aqui, Vasco, com as eleições, inclusive ele ganhou um fôlego aí, e nós vamos voltar até a atividade regular, né? Então, inclusive amanhã, nós já aproveitar para divulgar aqui, nós vamos ter o ato de manhã, né, um ato fora Bolsonaro, que inclusive nós vamos apresentar publicamente as nossas candidaturas, né, que aqui no caso do Paranaguá nós temos um candidato a prefeito, né, eu e o companheiro Marco, que é professor também, e à noite nós vamos fazer um jantar de confraternização, né, uma atividade social, né, para impulsionar a campanha, para convidar inclusive familiares, né, eu inclusive em 2018 eu filiei aí metade da minha família. Eu filiei no partido, né? Eu convidei os companheiros, meu pai mesmo que sempre votou no Lula e tal, ingressou no partido e tal. Ou seja, o partido ele tem muito potencial para crescer, e ele vai crescer na medida que os companheiros como nós entenderem isso que a gente discutiu aqui hoje, né? Que o único caminho para resolver os problemas do povo é a organização popular no Partido Operário Revolucionário, que é o Partido da Causa Operária. Essa foi a entrevista com Emanuel Lobo, candidato do Partido da Causa Operária a prefeito de Paranaguá. Muito obrigado, Emanuel. Muito obrigado a todo mundo que assistiu.